Daniele Alves, meu filho é o Valentim Alves. Ele faz 5 anos agora em dezembro. E a gente trata autismo, nível 3 dificuldade. O Valentim, eu tive uma gestação bem complicada, ele é fruto de uma filha, e nós suspeitamos de Down durante a gravidez, e fizemos um NIPT negativo para Down, mas, para sendo mãe, já sabia que tinha alguma coisa ali, né? E aí, desde que ele nasceu, a gente percebeu alguns atrasos dos marcos do desenvolvimento. E eu sempre questionando a pediatra falava, não, ele nasceu prematuro, faz parte, tá tudo bem, tá tudo dentro, né? Vamos esperar até dar um ano pra gente ver. E aí ele começou a dar uns passinhos com ajuda, depois regrediu, começou a falar, balbuciar algumas palavras e depois parou. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. A gente já estava em investigação com a geneticista por causa desse diagnóstico, desse possível diagnóstico que a gente tinha na gravidez. Então, a geneticista falou, independente de ter um diagnóstico ou não, entre com a intervenção precoce. Então, vamos trabalhar as terapias e, enquanto isso, a gente vai fazendo a investigação. E aí, a gente começou a fazer TO, fono. Eu lembro que eu cheguei na fono, a nossa primeira fono, a Dani, e eu falei, meu filho tem só um atraso de fala. E mal eu sabia o que tinha por trás de tudo isso, né? Então, um ano e meio, a gente já tinha o diagnóstico fechado, mas ele já estava tendo intervenções. A cannabis, acho que eu sempre considerei, né? Mas com o pezinho atrás. E o pezinho atrás não era nem pelo fato, né, dos preconceitos da sociedade, etc., que ainda existem, mas é porque o Valentim tem um rim único, né? Então, a gente sempre teve muito medo de qualquer medicação, qualquer tratamento. Ele tem uma restrição bem grande, né, medicamentosa. Mas a gente tinha um prognóstico bom de alguns médicos, né, que falavam que estavam começando a ter pacientes, né, com o mesmo quadro que ele, e que não tinha nenhum problema. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, e eu meio estabeleci um prazo para mim. Eu falei, bom, se até os 4 anos ele não falar, aí a gente vai para cannabis, independente de ter pesquisas ou não, né, mas se a nefrologista liberar, a gente vai tentar. E aí foi quando a gente teve o aval da nefrologista dele, né, que trabalha no HC. Então ela passou bastante segurança para a gente de que seria um medicamento que iria trazer muitos benefícios para ele e que não ia ter nenhum prejuízo para o rim único dele por causa da metabolização da cannabis, né? E foi aí que a gente passou a considerar e começou a procurar com quem a gente ia tocar com a cannabis. Olha, é tão incrível que, assim, é difícil, porque eu falo que o Valentim, ele ainda não consegue falar. Ele é um autista não verbal, mas hoje ele se comunica, né? Hoje eu consigo entender algumas coisas sobre meu filho, consigo saber o que ele está sentindo. A gente teve um caminho muito difícil, até de profissionais, né? Mesmo tendo acesso e tendo recursos, a gente teve muita dificuldade com vários profissionais. E principalmente com as fonos, né, que duvidavam muito da capacidade dele de ter a comunicação alternativa. Não a Dani, né, a gente tinha outra equipe também. Até que a gente encontrou a equipe que ele está hoje, que acreditou e falou, não, vamos juntos. Né? E aí eu acho que a gente tinha a ferramenta na mão da comunicação alternativa, né, mas a gente faltava alguma coisa ali para dar um start. Quando a gente começou com a cannabis, a gente percebeu que ele começou a conseguir usar a comunicação alternativa, ele começou a conseguir se comunicar. Então ele falava, né? Ele fala, né? Isso é chato, eu quero assistir TV, eu quero mais pizza, eu não quero. E recentemente, quando a gente foi aumentando aos pouquinhos na dose da cannabis, ele começou a demonstrar sentimento. E ele usou os personagens do Divertidamente para demonstrar os sentimentos, e ele usa a alegria para falar que é feliz. Então eu falo assim que o Valentim ele rompe barreiras, né? Ele mostra para todo mundo que o que é impossível com ele é possível. E assim, ele tem problema de visão também, então essa era a reticência maior das outras profissionais, mas essa equipe falou, não, ele consegue. E eu acho que assim, dos últimos 6 meses para cá, não só a cannabis, mas a neuromodulação também foi a virada, né? Então, quando eu tinha um filho antes, eu tenho um filho agora.
Meu filho pode não falar verbalmente, mas ele se comunica, né? Ele consegue, inclusive, dizer que ele tá com enjoo, pelo próprio comunicador, né? Então, são duas coisas, assim, para quem tem necessidades complexas de comunicação, e eu que sou profissional da área de comunicação, para mim, assim, ter um filho que não se comunica era a coisa mais surreal do mundo, né? Então, eu nunca aceitei isso, né? E eu sempre falava, não, ele vai falar, de um jeito ou de outro ele vai falar, mas ele vai se comunicar. E eu acho que foi essa perseguição, assim, que eu tive de não aceitar todos os nãos que eu ouvia, né? E hoje ele começou a vocalizar, né? Ele já vocalizou mãe, e eu só ouvi mãe depois de 4 anos e 7 meses. Mas eu ouvi 3 vezes, né? Dá pra contar no dedo. Mas eu ouvi mãe. E eu tenho certeza absoluta que é um conjunto de coisas, né? Mas a cannabis e a neuromodulação, eles destravaram. Alguma coisinha que tinha aqui que eles destravaram e possibilitou que todas as terapeutas conseguissem fazer esse trabalho incrível. Que quem vê o Valentim feto, como dizia a nossa primeira fono, Dani, ela falava, ele chegou aqui, era um feto, não era nem um bebê. Foi um bebê de pandemia, mas assim, ele não reagia, né? Então, era muito triste. E hoje é uma criança super feliz, que consegue demonstrar, né, o que está sentindo, que consegue se regular melhor e que está começando a vocalizar, né? Então, eu acho que como mãe e como comunicadora também, eu tô vendo a luz no fim do túnel. Acho que é isso. Eu me sentia muito impotente como mãe. Eu sempre tive muita dúvida se eu queria ser mãe ou não. Quando eu decidi, eu falei, eu vou ser mãe de qualquer jeito. E quando veio, né, desde o começo da gestação, de tudo, foi tudo muito complicado. E aí, quando ele nasceu, foi muito difícil para mim. E depois, passar por todos esses processos foi muito difícil. Quando eu consegui, recentemente, né, porque a cannabis é muito recente na nossa vida, quando eu consegui começar a enxergar que finalmente eu tinha encontrado algo para ajudar meu filho, eu falei, valeu a pena, né? Todas as noites de choro no travesseiro, valeu a pena. Eu falo que é um caminho que não tem volta. A gente só olha para frente, né? Não dá para mudar a decisão que a gente teve. A gente tinha um medo muito grande, uma restrição muito grande por causa do rim, e a falta de pesquisas também, né? Com crianças pequenas, é muito difícil, porque as pesquisas também trazem segurança para a gente, né? E eu sempre falo, eu falei para a doutora Ana, falei para o doutor Marcos Prandini, que acompanha ele, né, também nas pesquisas da cannabis, eu falo, gente, se tiver pesquisa, ó, meu filho vai, não tem problema, tá bom? Ele é cobaia do que vocês quiserem, que a gente precisa, né? E eu falo assim, eu não preciso de exame nenhum, né? A doutora fala, talvez daqui a 2 anos a gente consiga ter alguns exames. Eu falo, não é assim, eu vejo, né? Eu tô ali o tempo inteiro, eu tô vendo, né? As próprias terapeutas, assim, elas se emocionam muito de falar do progresso mesmo, né? Eu gostaria que fosse mais acessível, né, esse tratamento, para que outras mães também tivessem a oportunidade, tanto as famílias, né? Mas eu me sinto muito grata, assim, a Deus, ao universo, a energia, ao que for, que colocou, né, cada pessoa nesses últimos tempos no nosso caminho, que está transformando a vida não só do Valentim, mas a nossa, né? Porque a mãe é sempre a que abre mão de tudo, né? E eu, como mulher, para mim foi muito difícil, né? Eu tive que abrir mão de tudo para mergulhar de cabeça, para tentar conseguir os avanços, né, que a gente precisava para ele caminhar. Mas agora tá dando certo.